Bom dia, pessoal. Estamos escutando bem aí? Estão animados para Lente 4, sabedoria? Quem aí me conta quem aí tem colocado em prática as meditações? Quem fez uma meditação fora do nosso horário aqui? Boa, Cleci. Só a Cleci? E o Eric? Me conta aí, Eric, como é que foi a sua experiência? Que horas que você tem aplicado aí o que a gente tem feito até agora? Eu faço geralmente pela manhã. Eu tenho um aplicativo chamado Glorify, que aí já aproveita para rezar um pouco e também meditar. Mas eu comecei a fazer bem depois que... Bem quando a gente teve o primeiro encontro, mas minha esposa já fazia, ela sempre fez, eu nunca fiz. Aí, depois do primeiro encontro contigo, eu baixei o aplicativo e comecei a fazer também. Tá sentindo uma melhora na vida que você tem sentido? Cara, a gente começa a se policiar, não acordar, não levantar e pegar o celular, né? A primeira coisa. Acordar primeiro, levantar, respirar, e aí, quando eu tô me arrumando, aí eu coloco pra meditar e eu escuto ali, aí, enfim, sai mais calmo de casa, mais concentrado também. Muito bom, muito bem. Cleci, quer compartilhar com a gente? Bom dia, pessoal. Bom dia. Tudo bem? Bom dia. Na verdade, duas práticas que eu, assim... Uma eu já fazia, no caso, assim, não era uma meditação, né? Mas eu sou cristã, eu também de manhã acordo mais cedo para poder, né, estar meditando na palavra. Aí agora acompanho o seu livro aí também, né, do dia certo lá. E aí eu, na verdade, não sei se é uma meditação, mas daí eu coloco um louvor e vou, né, ficando mais calmo. Porque antes, o que eu fazia? Eu fiz administração. E os professores de administração sempre falam que quem é de administração tem que ouvir e ler todos os jornais de manhã, né? Então, na primeira coisa que eu fazia era colocar em um jornal para poder saber as notícias. E isso eu não tenho feito mais, né? Tenho deixado, né, de lado e tipo assim, não tenho visto, não tenho trazido isso da minha vida. Tem sido legal não pegar no celular, né? Nem que o João mande mensagem urgente aí, tá? Mas assim, não pegar de manhã realmente, né? Ver só as mensagens lá na empresa mesmo, na hora que eu chego, eu tiro aí um tempo, né, para poder ver as mensagens, né? E na verdade não ter um jornal e meditar da minha forma, é o jeito que eu faço. É ler uma palavra, é ler uma mensagem do livro, né? Ficar calma ali um pouquinho, né? Para poder começar o dia. Hoje mesmo eu tive que levantar um pouquinho mais cedo, tomar um banho, né, para poder... Muito bom, parabéns, Cleci. Você trouxe 2 pontos importantíssimos aí. A oração é uma forma de meditação, é uma forma que a gente está gerando, né, dopamina, oxitocina, faz super bem, independente da crença. O fato de a gente ter fé é o oposto do medo, né? Quando você tem fé, você não tem medo, então você não ativa o cortisol, não ativa a amígdala, você ativa o neurocórtex. É super positivo. A meditação, efetivamente silenciando a mente, ela também traz outros benefícios, que é diminuir esse barulho mental, te ajudar a focar. Então ambas são muito boas, tem objetivos, alguns objetivos são iguais e alguns outros ativam um lado, não ativam o outro, mas ambas são muito boas. E acordar e não ler notícia é fantástico, assim. Lembrem-se sempre dessa frase do Denzel Washington: se você não ler notícias, você vai ficar desinformado. Se você ler as notícias, você vai ficar mal informado. Então fica mal informado, porque a maior parte das coisas é fake news, é coisa para vender jornal, tabloide, é uma mentiraiada danada, não vai te agregar em nada, tá nas coisas que você não controla, então não perca seu tempo com isso. Você fica gerando só veneno, ansiedade pro seu corpo, desnecessariamente. Então nós vamos fazer uma meditaçãozinha rápida agora, antes da gente iniciar, que é uma meditação que eu recomendo vocês a fazerem todos os dias, antes da reunião, antes de qualquer novo assunto, reunião, a gente fazer ela para você trazer sua atenção. Então sentem-se numa postura ereta, fechem os olhos.
Aí a gente vai inspirar em 6, segurar em 6 e soltar em 6. Vamos fazer isso 3 vezes. Inspira. Prende. Solta. Na hora que você vai soltando, você vai sentindo esvaziando e relaxando. Inspira. Prende. Solta. Inspira. Prende. Solta. Agora você imagina um ponto de luz no seu coração e esse ponto de luz vai expandindo, 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 até virar uma bolha de luz, onde você vai estar completamente dentro dessa bolha de luz. Aí dentro dessa bolha de luz está toda a sua energia, todas as suas preocupações, ansiedades, medos, pensamentos, tudo nessa bolha de luz. Como se fosse uma fumaça cinza, opaca. Aí agora você vai se visualizar tirando essa bolha de luz, pondo ela do lado. Agora você se sente mais leve e agora você vai criar outra bolha de luz, um pontinho no meio do coração, que ele vai crescendo, crescendo, até virar uma nova bolha de luz envolvendo todo o seu corpo. E dessa vez essa bolha de luz está translúcida, transparente. E o único pensamento dentro dessa bolha de luz é essa próxima hora nossa juntos aqui. Nesse momento ele é um momento todo seu pensamento, seu foco vai estar todo no que eu vou estar te passando, no que você vai estar sentindo. E todos os temas fora disso vão ficar em stand-by até o final desse encontro nosso. Se perceba na presença, inspire profundamente, prenda o ar. E agora você vai soltando e ao soltar você vai relaxar todo o seu corpo. Se perceba na presença, pode abrir os olhos. Bem-vindos de volta. Pronto, agora nós estamos todo mundo aqui, 100%. Vou compartilhar aqui com vocês. Na semana passada, retrasada, né, nós passamos pela lente da fé. Vocês estão vendo minha tela bem aí? Tá. Então, vou repassar aqui com vocês rapidinho algumas coisas que a gente pôs. Na lente da humildade, a gente aprendeu o Premeditatio Malorum, que foi o exercício de 2 colunas, onde a gente em uma coluna coloca as coisas que a gente tem controle, na outra coluna a gente coloca as coisas que a gente não tem controle. E a gente foca em fazer todas as ações que a gente tem controle. Esse exercício de 2.500 anos, Premeditatio Malorum, ele nos ajuda a diminuir nossa ansiedade. Porque quando a gente coloca a nossa atenção nas coisas que a gente tem controle, a gente começa a perceber que é o que a gente tem que fazer. As coisas que a gente não tem controle, elas simplesmente são. Mas a gente tem controle como a gente vai agir, como a gente vai reagir com relação a tudo. Então, esse exercício ele nos ajuda. Quando a gente põe ordem nessa lista nossa, anotando nossas ações, a gente consegue trazer nossa mente para o momento presente e a gente desativa a amígdala, desativa o cortisol, ativa a dopamina, porque a gente vê que o que a gente tem que fazer. Aí a gente passa pela lente da fé, né? A gente falou equipe de alto desempenho. Quando a gente quer ter uma equipe de alto desempenho, quer ter nossos times em alto desempenho, o ingrediente fundamental é a intencionalidade. É a gente alinhar nosso corpo, mente, alma e nossas ações. Então é a gente realmente se importar com o que a gente está fazendo. E isso a gente leva para nossas relações. Não adianta nada. Por que os militares, né, se chamam de irmãos em armas, né, irmãos em batalha? E na empresa a gente se chama de colegas. Por que a gente não tem essa intencionalidade, essa conexão?
Os militares estão dando a vida um pelo outro. E nós, até que ponto a gente está se importando realmente com o que o próximo, nosso colega, tem? Para que você pergunta como é que foi seu dia, como é que foi seu final de semana, você está genuinamente interessado, igual você fica quando você pergunta isso na sua casa? Então, quando a gente traz essa intencionalidade, a gente muda a qualidade das nossas relações. A gente passa metade dos nossos dias acordado trabalhando. Se você ficar no raso com as pessoas do trabalho, se você não se importar, elas também não vão se importar com você. Porque a gente sente quando a pessoa está genuinamente interessada, quando não está. E à medida que vocês começarem a confiar uns nos outros no nível mais profundo, vamos tomar um café, vamos conversar, vamos almoçar junto. Então, assim, cada um de nós, gente, todos nós temos os nossos problemas. Todos nós. O João, dono da empresa, qualquer pessoa em qualquer área, todo mundo tem os problemas pessoais. Dinheiro não resolve todos os problemas, pelo contrário, cria problemas diferentes, mas todos nós temos os problemas que a gente tem que lidar. Então, quando a gente vai lidar com outro ser humano, seja dentro de casa, seja nosso vizinho, seja na rua, seja no trabalho, a gente tem que entender que esse ser humano tem os problemas, tem os medos, tem as inseguranças. E muitas vezes você pode ser a resposta para ajudá-lo em várias coisas. Então se pergunte todos os dias como que você pode ajudar a outra pessoa. E faça isso de maneira genuína. Vocês vão perceber que ao fazer isso, a qualidade dos relacionamentos de vocês vai mudando. Quando a qualidade dos relacionamentos muda, o ambiente muda. Quando o ambiente muda, a qualidade do nosso trabalho muda. Então levem para o dia a dia de vocês intencionalidade, interesse genuíno pelo que a outra parte está fazendo. Você que é do comercial, a hora que você vive falar com a pessoa do marketing, não vai falar, por que você está mandando lead ruim, né? Ou você do marketing olhando para o comercial, por que você não está convertendo meus leads? Tá todo mundo tentando fazer o melhor. Então o que a gente precisa fazer é entender. Estou dando esse exemplo clássico, porque eu já tive e-commerce, sei bem como é que é essa fricção, né? O financeiro quer cortar custo, aí a gente precisa de mais verba, é normal. Cada um tem uma área específica, mas a gente tem que tentar entender realmente o lado do outro e como que do nosso lado a gente pode ajudar o outro a estar melhor. Quando a gente ajuda o próximo a estar melhor, nós também vamos estar melhores. Então, nós estamos todos conectados. É a lente 7 que a gente vai passar. Então, mindset positivo. Não tem nada bom nem ruim. As coisas simplesmente são. O que torna qualquer coisa boa ou ruim é o nosso julgamento sobre elas. E sobre o nosso julgamento a gente tem o controle. Então, a fé, né, é a gente acreditar nas coisas que a gente não vê. Então, a gente tá em Coríntios, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então, quando a gente começa a entender que tudo que a gente vê, a matéria, é passageiro. Tudo que a gente vê na matéria vem e vai. Então, tem uma passagem de Marcos Aurélio, eu acho que eu contei ela aqui para vocês, lá no ao vivo. Mas eu gosto sempre de lembrar ela novamente, né? Que os senadores chegaram e perguntaram para o Marcos Aurélio: Marcos, você é tão focado em viver dos seus valores e das suas virtudes, mas você já parou para pensar que talvez não exista nada depois da vida? E ele falou, existem duas possibilidades, e uma existe, na outra não. Primeiro, não é que existe. Somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Nesse caso, quando eu for embora, eu não levo meus palácios, minhas joias, minhas roupas, nada. Eu levo o que sou. E o que sou são meus valores e minhas virtudes. A coragem que eu tive, a justiça que eu pratiquei, a bondade, a temperança, o equilíbrio, né, a sabedoria. Tudo isso eu levo. E percebam que dessas coisas a gente não vê nada, elas simplesmente são virtudes. Então, eu quero praticar minhas virtudes. Em outro caso, pode ser que nada exista após a vida. E nesse caso, essa é a minha única oportunidade de viver das minhas virtudes e dos meus valores. Portanto, eu não quero desperdiçá-la. Então, perceba que o pensamento a gente não vê. A energia elétrica a gente não vê. A nossa energia, a gente vê só o resultado dela, né? Os nossos sentimentos, nossas virtudes, a gente não vê. Então, perceba que tudo que realmente importa, a gente não vê. O amor que você sente por alguém, você não vê. Você só vê o resultado dele, do que você sente. Tudo que a gente sente é o resultado daquele sentimento. É uma sensação, mas não é visível. Então a fé é a gente acreditar em algo que a gente não vê, mas a gente já acredita em várias coisas que a gente não vê.
as coisas mais importantes a gente não vê. Então é só a gente perceber isso. Oração da serenidade. Passei por ela. Deus é a fé, a última coisa. Dai-me serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar. Coragem, vamos ver nas próximas duas, né? Para mudar as coisas que posso. E sabedoria para distinguir a diferença. Então hoje a gente vai entrar na lente da sabedoria. Eu deixei para vocês exercícios para vocês fazerem na última semana, está na apostila. Escreva uma carta de perdão para uma pessoa. Perdoa essa pessoa. Comece a entender que o perdão, comece a entender que o ódio, a raiva, é como se a gente tomasse um veneno esperando que o inimigo morra. Quem está sendo envenenado com esse veneno somos nós. E perdoar, gente, não significa ser melhor amigo, não significa conviver, não significa nada disso. Significa você tirar de dentro de você aquela dor. Então aí, por exemplo, a gente pode ter raiva de um político X ou Y. A gente pode ter raiva de um time de futebol, de um técnico, de várias coisas. Essas pessoas nem sabem que você existe. E você ter raiva, você está criando esse veneno dentro de você. Eventualmente isso pode literalmente se transformar num tumor. Porque você está cultivando esse sentimento. É como se você estivesse se dando um castigo por algo que outra pessoa de errado fez, outra pessoa fez de errado. E o castigo é seu. Então perceba que o ódio e a raiva não é do outro. O ódio e a raiva é seu. A hora que alguém te fecha no trânsito, você grita e fica nervoso, você está machucando é você, não é a outra pessoa. Então é irracional a gente sentir raiva, sentir ódio. Você pode simplesmente não sentir nada. Você perdoa, você tira. Eu te perdoo. Se for uma pessoa importante para você se relacionar, um familiar, alguém que você ama, mas fez algo ruim, o perdão vai ser benéfico para vocês dois. Tanto para você quanto para ele, eventualmente vocês reaproximarem. Agora, se for uma pessoa qualquer que você não quer aproximar, perdoa só por você, por egoísmo. Por egoísmo você perdoa a pessoa. Fala, te perdoei, tirei de dentro de mim. Pronto, acabou, mas também não quero encontrar. Não precisa falar, né? Só pensa. Então, façam essa carta de perdão. Enviem para ela. Se não conseguir enviar por enquanto, só faz a carta e deixa ela guardada. Depois você envia um e-mail, né? Escolha uma palavra para você guiar a sua vida, seu ano, né? O ano de 24, aqui está 23. Se desafie todos os dias a passar um dia de bom humor. Vou falar para vocês hoje aqui, ó. Hoje, cada um de vocês vai se desafiar a ficar até o final do dia de bom humor. Qualquer coisa que acontecer, você vai olhar e vai dar uma risada. Quem aí topa esse desafio hoje? Levanta o braço. Pronto. Então vocês vão fazer esse desafio e ao final do dia, hoje, até meia-noite, vocês vão mandar no nosso grupo. Eu consegui. Aí quem quiser contar um pouco da história como foi, conta. Eu consegui, tive um momento super difícil com o fornecedor, em casa, e tenta até o final. Amanhã vocês podem ficar nervosos, mas hoje não. Se deem hoje, até hoje meia-noite. Se o marido ou a esposa irritar hoje, você dá um sorriso e fala, amanhã a gente fala sobre isso. E você não briga. Se seu colega, seu chefe, seu colaborador, qualquer um falar alguma coisa que te irritar, você dá um sorriso e fala, amanhã a gente fala sobre isso. Mas hoje não. Vocês topam? Então fechou. Aí amanhã a gente vai falar sobre isso no grupo, mas vocês mandam hoje. Então, façam esse desafio hoje. Passar 2 horas na natureza. Então, gente, isso é algo que vocês têm que ter o hábito de fazer isso. Pega o dia hoje, amanhã, algum momento, sai, vai numa praça, vai num parque, passa 2 horas sozinho, sem celular, esvaziando a mente, olhando as formigas, as coisinhas. Se dá um tempo para você se conectar com a natureza, olhar aquilo, sem celular, sem nada, vocês vão perceber o quanto que isso vai nos conectando, o tanto que isso vai nos acalmando. Então tá aí o exercício para vocês fazerem. Sabedoria. Vamos lá, né? As pessoas sempre perguntam, sabedoria sobre o quê? O que eu tenho que saber? Vou começar por onde essa sabedoria? Então tem uma frase que diz o seguinte: entre o estímulo e a resposta existe um instante, existe um momento.
E nesse momento reside a nossa capacidade de termos sabedoria, de agirmos de forma racional ou de agirmos de forma irracional, impulsiva. Nesse instante. Então, quem é de tecnologia, entre o input e o output, tem o processamento. Qual que é o seu processamento? Esse processamento é o seu momento de sabedoria. Esse instante é o instante para você ter a sabedoria. Léo, como assim? Qual instante? Todos os instantes. Então, vou dar alguns exemplos para vocês. Vocês vão colocar em prática hoje, não se irritando até o final do dia. Você está dirigindo o carro, tradicional, a pessoa foi lá e te fechou. Input, né? É o estímulo. O estímulo você foi fechado. Qual que é o output? Qual que é a devolução? Xinga, põe o dedo para fora e discute, joga o carro, bate o carro, briga, qualquer coisa dessas negativas. Esse é o input que a gente pode ter. O que vai acontecer nesse momento? Você ativou seu modo de luta e fuga, você ativou sua amígdala, você encheu o seu corpo de cortisol, o coração acelerou, você está ali irritado, né? Aquele frio na barriga, porque você está próximo de encarar uma luta, sangue para as extremidades, você está pronto para lutar. Aí o carro foi embora, você está lá nervoso no carro. Aí você chega na empresa como? Do jeito que você estava no carro. Ah, e aí? Como é que tá? E esse clima? Clima de merda, né? Desculpem o fino. Não sei o quê, não resolve, bababá. E tem aquele dia péssimo na empresa. Aí, a hora que você chega assim com as pessoas, elas voltam assim com você, porque aí elas também entram em estado de luta e fuga. Você tá nervoso e irritado, elas estão assim. Você tem um dia péssimo na empresa. Aí você tem um dia péssimo na empresa, ficou o dia inteiro irritado, chega em casa, vai lá, assim, vai falar desse mesmo jeito com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos. Com essa mesma energia, e você tem um dia horrível. Por que você teve esse dia horrível? Porque um desconhecido qualquer que não te viu literalmente, por isso que ele enfiou o carro na sua frente, entrou com o carro na sua frente. E você entregou a sua calma, entregou a sua paz para esse desconhecido. Olha que coisa completamente ilógica e irracional. Você destruiu o seu dia porque alguém cruzou um carro na sua frente. Você não permite que ninguém toque no seu corpo sem o seu consentimento. Correto? Ninguém toca no seu corpo sem seu consentimento. Agora tem algo que é muito mais importante do que o seu corpo, que é a sua paz, a sua calma, né? E você dá isso para qualquer desconhecido que está na rua. Vem um desconhecido ali, te fecha e fala, toma minha calma, meu rapaz, leva ela embora, deixa eu aqui. Tá ali. Então percebam que em insanidade, entre o estímulo e a resposta existe um momento. E nesse momento reside a sua capacidade. E você está dando esse momento para qualquer pessoa. Aí você chega em casa. Outro exemplo, exemplo 2. Você chega em casa, seu marido, sua esposa, olha para você, ele ou ela teve um dia ruim, e fala, você, sei lá, passou na padaria, comprou pão. Aí você fala, não deu tempo. Mas você também não faz nada, não sei o quê, sempre sou eu, bababá, bababá. Né? A gente sabe cutucar o outro. Aí o que acontece? Você pega e entra no estado reativo também. E começa essa briga, e começa essa discussão. Então, gente, estímulo. Uma pessoa falou algo que você não gostou. Resposta. Você tenta responder na mesma moeda. Você tenta responder no mesmo tom. E o que isso ocasiona? Os mesmos debates, as mesmas brigas. Então, entre o estímulo e a resposta existe um instante. E nesse instante reside a sua capacidade de sabedoria. Como que você reage, Léo? Cheguei em casa, meu marido, minha esposa falou algo que me irritou. O que eu faço? Nada. Você faz assim, ó. Também te amo. E sai. Ou se você não conseguir falar isso, você não fala nada, você fica em silêncio. Você olha e fica em silêncio. E você sai andando. Isso se chama não reação. Não reação. Olha, eu não vou falar nada? Não. Por que você vai falar algo no momento que você vai entrar no estado de ira, que a pessoa já está em estado de ira, já está com cortisol? Não fala nada. Vocês vão perceber que na vida, gente, a não reação, na maior parte das vezes, é a melhor ação. Vocês vão perceber que o silêncio, na maior parte das vezes, é a melhor resposta. E vocês vão perceber que na maioria dessas vezes a outra pessoa, em determinado momento, vai sair daquele momento de ira dela e vai vir se desculpar com você por algo que ela disse.
olha, me perdoa, me desculpa, eu estava mal, eu estava irritado, tive um dia ruim e tal, e você evitou aquela briga. Ah, Léo, da onde que inventou isso aí? Quem te falou que é interessante fazer isso aí? Vamos ver algumas pessoas que falaram sobre a não reação. A maior delas, Jesus. Jesus não falou, se te baterem na face esquerda, dê também a direita. Se te mandarem uma milha, vá logo duas. Se te pegarem a capa, dê também o alforje. Por quê? Não reaja. Por quê? É covardia não reagir? Não, é simplesmente inteligente você não reagir. Não reagir é o mesmo que não agir? Não. Não reagir, a reação é algo que é startado por algo involuntário que veio. Você, puf, alguém te bateu uma bola de tênis, você bate de volta, você rebate, você reage. Agir é você pausar a bola, aguardar um tempo, avaliar as melhores frentes de ação e aí então você agir de forma racional, sem hormônio no corpo, sem cortisol, sem adrenalina. Você vai agir em um outro momento que você tiver claramente o que você tem que fazer para aquela situação. Então você vai evitar os famosos, nossa, desculpa, estava nervoso, não vai existir mais isso. Ah, eu falei bobagem, estava nervoso, tava... Não, porque você não vai agir a hora que você estiver nervoso ou nervosa. Então Jesus falou isso. Quem mais falou isso? Moisés lá atrás, Buda falou isso, Gandhi falou isso, Madre Teresa de Calcutá falou isso, Krishna lá no Bhagavad Gita falou isso. Então, gente, todos os principais mestres, o maior deles Jesus, todos eles falaram isso. Não reação. É a gente observar. Então, a maior sabedoria é sobre isso. Essa é a maior sabedoria de todas. As demais são complementares. Agora, para a gente chegar nessa sabedoria, existe um caminho. Existem várias outras que vão nos ajudando a observar esse momento, a observar esse instante. E a meditação é uma delas, porque à medida que você começa a observar e a não reagir, você vai, às vezes o carro vai te trancar na segunda vez, aí você faz... Aí você respira, aí você acalma. À medida que você for treinando isso, daí a pouco você já nem liga mais. O carro, opa, passa, vai, por favor, vá, siga a sua vida. Então, é um trabalho que a gente vai evoluindo em cima dele. A principal sabedoria é sobre a não reação. É entender que entre o estímulo e a resposta existe um momento, existe um instante. E nesse instante reside a nossa sabedoria. Então aqui, ó, onde que a gente busca sabedoria e conhecimento, né? Para tudo que a gente faz na nossa vida, na empresa, a gente precisa de sabedoria, a gente precisa buscar conhecimento. Qual que é a diferença de conhecimento e sabedoria? Conhecimento é o conteúdo que você aprende, né? Quando você lê um livro, você tem conhecimento. A sabedoria é quando você aprende a aplicar aquele conhecimento. Então, conhecimento não utilizado é igual a alimento não digerido. Não tem utilidade. Se você lê um livro inteiro sobre como nadar, do Michael Phelps, você sabe toda a teoria da natação. Mas você é um bom nadador? Não. Você só vai ser um bom nadador na hora que você cair na piscina e aprender a nadar. Você sabe a teoria, mas você não sabe nadar ainda. Não adianta você ler sobre isso. Você ler vai te dar o embasamento técnico. Então, tudo que eu estou trazendo para vocês, eu estou trazendo conhecimento. Isso só vai virar sabedoria a hora que vocês colocarem em prática o que vocês estão aprendendo aqui. E essa sabedoria, o conhecimento a gente vai buscando, gente. Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente buscar, mais forte a gente vai ficando, mais repertório a gente vai tendo. Então, dentro da sabedoria tem a dicotomia do controle, né? A lente estoica. As coisas que você controla, as coisas que você não controla. Você controla como você age, como você reage, o que você pensa, o que você sente. O que você não controla? Tudo que está fora de você. Você não controla a economia, a política, o clima, sua esposa, seu marido, seus filhos. Né? Você não controla nada disso. Seu colaborador, seu chefe, seu colega, seu fornecedor. Nada você controla. Mas você controla como você vai reagir com relação a cada uma dessas coisas, desses estímulos. E a gente trazendo isso para nós, a gente transforma a nossa vida. Você não controla o clima, por exemplo, mas você controla como ter o estoque correto se o clima aquecer. Você controla como ter o preço adequado, como ter a melhor entrega, como ter a melhor logística.
Então é o que você precisa controlar. O clima, esse ano vai ser quente ou frio? Não sei. Mas se tiver quente, a gente tem ar. Se não tiver, a gente tem preço, a gente tem campanha. Então, sobre essas coisas, a gente controla. De uma frase de Sócrates, né? Estava escrito na entrada de Delfos, que era o templo da sabedoria. Conhece-te a ti mesmo e conhecerá a deuses moldados em todas as formas. Ou know thyself, eu tenho até tatuado aqui. Conheça-te a ti mesmo. Essa é a maior das sabedorias que a gente tem. A gente nos conhecer por dentro, os nossos pensamentos, sentimentos, emoções. Porque a partir dessa sabedoria vai determinar todos os nossos atos, todas as nossas ações. Porque tudo que a gente faz origina no pensamento. O que você pensa, você primeiro pensa, depois você age. A repetição das suas ações são seus hábitos. O sentimento gerado a partir das experiências das suas ações são suas sensações. Então perceba, tudo começa no pensamento. O que nós estamos fazendo aqui é começar a controlar nosso pensamento, direcionar nosso pensamento. E esse é o maior das sabedorias. Tem essa frase do Morpheus, do filme Matrix. Uma coisa é conhecer o caminho, a outra coisa é percorrer o caminho. E o que nós estamos fazendo aqui é conhecer. Se cada um de vocês, a gente terminar nossos encontros, for embora e voltar só daqui 2 semanas, para a gente ir para o próximo encontro, vocês vão ter um aproveitamento. Se vocês colocarem um pouquinho em prática todo dia, vocês vão ter outro aproveitamento, porque vocês estão percorrendo o caminho. Então é sobre isso. Essa oportunidade que cada um de vocês tem aí, que a Central Ar está proporcionando, é de dar uma ferramenta extremamente poderosa para vocês controlarem seus pensamentos e suas ações. Como cada um vai utilizar isso, é decisão de cada um. A gente não tem como interferir no caminho. Não existe como ninguém caminhar o nosso caminho. Você pode pegar a pessoa mais rica do mundo, Elon Musk, Warren Buffett, Bill Gates. Se eles quiserem ficar em forma, eles vão ter que malhar e suar. Vão ter que ir para academia, vão ter que fazer os abdominal, vão ter que fazer os agachamentos, vão ter que fazer os bíceps. Não adianta falar, não, mas eu sou muito rico, eu quero contratar 1000 personal trainers para mim. Ótimo, você vai ter que fazer do mesmo jeito. Não adianta. Então, quando a gente quer mudar os nossos hábitos, nossa mente, nosso pensamento, nossa sabedoria, nós é que temos que trabalhar. Dinheiro não resolve. Tudo que a gente vai fazer, o caminho é sempre nosso. Ninguém tem como percorrer nosso caminho. Ninguém tem como viver um relacionamento por você. Ninguém tem como amar por você. Ninguém tem como conhecer uma cidade por você. Não existe como fazer isso. Então, a gente conhece o caminho e a outra questão é a gente percorrer o caminho. Então, para a gente atingir o que a gente quer, é sobre essa resiliência de percorrer esse caminho. Eu não coloquei para vocês o propósito, né? Na semana passada eu coloquei o vídeo do propósito para vocês, não, né? Então eu vou colocar esse vídeo. Vamos lá. Quando a gente vai buscar a sabedoria, o conhecimento, é fundamental a gente saber na nossa vida, né, o que a gente quer, né? Qual que é o nosso objetivo da vida? A gente acorda, trabalha, volta, dorme, acorda de novo, trabalha, volta. E aí, né? Para onde que a gente está indo? O que a gente quer da nossa vida? Onde que a gente quer chegar? E a gente começa a entender que na vida existem 3 tipos de felicidade. Existe a primeira, falei acho que no segundo encontro, que é sobre as experiências, né? Quando a gente experiencia alguma coisa, você compra um carro, uma casa, uma joia, uma viagem, um restaurante, qualquer coisa que você traz para o nível da experiência, aquilo te traz um certo nível de felicidade. Só que ela é uma dopamina, é uma oxitocina barata, ela vai e volta, depois você precisa de outro carro, outra joia, outra coisa, porque tanto faz, qualquer que seja o valor daquilo que você comprar, depois passa, você precisa de mais e mais e mais. Depois a gente tem um segundo nível de felicidade, que é sobre o nosso crescimento espiritual. Então quando a gente cresce, quando a gente evolui, a gente tem também esse segundo nível de felicidade. Nesse segundo nível de felicidade, quando você ganha um campeonato, quando você se forma, ganha uma promoção, se casa, tem um filho, tudo que você cresce espiritualmente, você tem essa alegria, mas ela também é impermanente, ela também vem e ela vai. Aí depois a gente tem um terceiro nível, que é sobre o nosso propósito. Então, sobre o nosso propósito é quando a gente entende que a nossa vida não é sobre nós,
ela é sobre as pessoas que a gente toca. É quando a gente começa a entender que tudo que todas as empresas fazem é para o próximo. Todas as empresas que existem no planeta existem para servir alguém de um produto ou serviço. Vocês existem para servir, para levar conforto ambiental para as pessoas, para deixar a pessoa num clima confortável, para ela estar bem com a família dela, num lugar, num ambiente agradável, para ela trabalhar num ambiente agradável. Vocês modulam a sensação térmica da vida de uma pessoa. Isso é extremamente fundamental para você performar melhor, para você dormir melhor, né, ter mais qualidade. Então, qualquer que seja o trabalho que cada um de vocês faz, conecta a esse todo. Qualquer que seja a coisa que cada um de vocês faz, é parte desse servir. E todos nós nascemos para servir o próximo. Ah, não quero servir ninguém. Léo, a hora que eu ganhar dinheiro, eu não vou mais servir ninguém. Ah, pergunta aí pro Elon Musk se ele não serve o colaborador, o sócio, o investidor, o fornecedor, a esposa, os filhos, o governo. Todos nós servimos, não tem como você não servir. A vida é sobre servir o próximo. E quando você faz isso com amor, quando você faz isso com entrega, você vai ser muito bom no que você faz. E o dinheiro, o sucesso é simplesmente uma consequência. Porque o mais importante não é nem o dinheiro e o sucesso, é você estar bem ao longo da jornada. É você gostar de todos os dias que você acorda. É você fazer isso com paixão. E a gente encontrar, ou a gente conectar esse propósito é fundamental. Então vou mostrar para vocês esse vídeo que ele traz isso. Vocês estão vendo a minha tela do YouTube aí ou tá na anterior ainda? Sim? O áudio tá saindo aí? Então vamos lá. On the last evening of my 25th college reunion, there was a party in a tent. There was dancing and music and noise. So much noise that a lot of us started to drift out of the tent so we could hear each other talk and catch up with classmates that we had not seen in more than 2 decades. As I talked with my friends, I made an astounding discovery. 80% of them were unhappy with their lives. I feel as though I've wasted my life and I'm halfway through it, they said. I don't know what my life is all about. Now, I was privileged to go to Yale, and we were standing on a summer evening in the middle of Yale's old campus, and the people that I was speaking with were privileged and highly educated and financially well off and in positions of power. And they had the first house and the second house, and they had the first spouse and the second spouse. And 80% of them were unhappy with their lives. Who was happy? The 20%? Well, we had studied literature and Renaissance rhetoric, and we were the theater people and the history geeks. We had studied classes for the joy of learning, not because we thought they were going to direct us to a specific job. We still got jobs. We were living our lives expansively with life's ups and downs, and we did not feel that we had wasted a single minute. And as I spoke with the 20%, the happier 20%, I discovered that each of them knew something about their life purpose because they knew 5 things: who they were, what they did, who they did it for, what those people wanted or needed, and what they got out of it, how they changed as a result. Does that sound hard? It's not. It's actually really simple. In fact, it's so simple that you can learn your life purpose now. You're going to know your life purpose now in the next 5 minutes. Would you like to know your life purpose in the next 5 minutes? Nossa, peraí, gente. Um pianista, sim.
can you be a little bit louder, because they're making a lot of noise in the tent, and there's just this silly little microphone next to my cheek to hear you. Would you like to know your your life purpose in the next 5 minutes? Yeah! Thank you. Actually, it's not even going to take 5 minutes. So can I share something else with you? If you're like a lot of us, you have wondered and worried about your life purpose for a long time. And there are books and magazines and workshops and seminars about it. In fact, Amazon lists 151,928 books that refer to how you can learn your life purpose. Well, I know some people who have spent their entire lives trying to learn their life purpose. And look, we can all agree that the unexamined life is not worth living. But if all you're doing is examining, you're not living. So let's figure out the life purpose right now together. Who you are, what you do, who you do it for, what those people want and need, and how they change as a result. Shall we do it? All right. Everybody, on the count of 5, shout out your first name. 1, 2, 3, 4, 5. Fabulous. That was the first one, only 4 to go. That's who you are. Right, now what do you do? What do you love to do? You love to write, cook, design, create iOS apps, write code, crunch numbers, talk, teach. What do you love to do? And if there's a lot of things that come up for you, focus it down by asking yourself this one question. What is the one thing that right now you feel supremely qualified to teach other people? Think about that in one word. Hold it, don't release it yet. On the count of 5, what do you do? 1, 2, 3, 4. Great, that's what you do. Now, think about who you do it for. Picture them in your mind. Be ready to say it on the count of 5. Hold it, don't Vai release fazendo it aí yet. vocês. Okay, who do you do it for? Let's see it one more loud, a little bit louder, please. Over the people in the tent. Who do you do it for? Together? Thank you. That is the spirit that we need. Okay, now, what do those people want or need? What do they want or need that they've come to you so you can give them this thing? What do they want or need? In just 1 or 2 words, hold it, don't release it yet. And on the count of 5, 1, 2, 3, 4, 5. Fantastic. Now, this is the best one. How do they change? How do they change or transform as a result of what you give them? On the count of 5, how do they change or transform as a result of what you give them? 1, 2, 3, 4, 5. Terrific. Now, we're going to put this all together kind of in a sentence, okay? Everyone together, louder than the people in the tent. Who are you? What do you do? Who do you do it for? What do they want or need? How do they change as a result? Fantastic. You have all just done something that people who went to Yale could not figure out for 25 years. Congratulations. Give yourselves a hand. Now, why is that formulation so powerful? Because of all those 5 things that you need to know what your life purpose is, only 2 are about yourself. The others, 3 of them, are about other people. Who they are, what they want or need, and how they change as a result. That formulation forces you to be outward facing. And all the happier people that I met outside the tent on that warm New England night, they were outward facing, they were not inward facing. They knew very clearly whom they served, what those people needed, and how those people changed as a result. And you may have intuited this already, that the most successful people in any field always focus most on the people that they serve than on how they are served themselves. Happier people make it a point to make other people happy and do things that make them feel well taken care of and secure. If you make other people happy, life teaches us we will be taken care of too. So since you all did so well, we have time for just a little bit of extra credit. One of the most difficult things that happens when you meet people for the first time is they ask you this question. So what do you do? And if you're like some of us, that's a really challenging question sometimes, particularly if you're in these moments where you're between things, or you're feeling vulnerable, or it isn't defined, or
what you seem to do isn't what you really do, or what you're paid to do isn't how you define yourself. So when people ask you this question, so what do you do? And also you got this monologue going on, like, why is he asking me, so what do I do? Is it because it's that transactional thing where it's like he wants to know if he should really spend time talking to me? Or it's that other thing so he can tell me what he does because he's sure it's, really so much better than what I do, right? So when somebody asks you that question, here's what you do. You just say the very last thing you called out. How what you do changes the people you do it for. So for example, you might say, I give kids awesome dreams. If your life purpose is, I write books for children so they can fall asleep at night, so they can have awesome dreams. Or you might say, I help people look and feel their best. If your life purpose is, I design apparel for men and women who need affordable choices so they can look and feel their best. Or you might say, I help people get great work into the world. If your life purpose is, I train entrepreneurs and creative people to take decisive actions so they can get their greatest work into the world. And then that little snippet that you just said becomes your personal elevator pitch. And it will always start the conversation because the person that you were just talking to has to ask you a question. How do you give kids great dreams? How do you help people look and feel their best? Can people really get their greatest work into the world? And then you get to tell them, and you get to share your life purpose. And you get to share how they may come to learn theirs too. Então, pessoal, vocês viram que como é simples, né? A gente conseguir entender e conectar o que a gente faz com o nosso propósito. E quando a gente traz isso para a nossa vida, a transformação é muito grande, que você passa a fazer tudo orientado para aquele propósito. Então a gente vai fazer agora uma meditação e a gente vai, dentro dessa meditação, aprofundar dentro desse sentimento. Eu vou guiar vocês para que vocês tenham mais clareza dentro do seu propósito. Então vamos lá, deixa eu dar play aqui. Então vamos lá, gente, fechem os olhos, sentem com a coluna ereta. Vamos acalmando nossa mente, vamos nos percebendo no momento presente. Inspirem profundamente em 6. Prenda em 6. Solte. Inspire. Prenda. Solte. Inspire. Prenda. Solte. Agora vai colocar toda a sua atenção no seu couro cabeludo, vai relaxar nessa região. Vai relaxando sua testa, seus olhos. Relaxa sua língua, seu maxilar, sua garganta. Relaxa seu pescoço, seu ombro. Relaxa seus braços, antebraços. Relaxa seu peitoral, sua barriga. Relaxa suas costas. Relaxa seu quadril, suas coxas, panturrilhas. Relaxa seus pés. Sente uma luz muito forte entrando do topo da sua cabeça, indo até a ponta dos pés e te relaxando completamente. E agora a gente vai contar de 3 a 1
E ao contar 1, você estará no nível mais profundo, no nível alfa de relaxamento. Nesse nível, todos os sons externos, todos os estímulos externos serão ignorados. E todo o seu foco estará na minha voz, no seu interior. 3, está no nível mais e mais profundo. 2, está no nível mais e mais profundo. 1, você está no nível alfa de meditação. Todos os ruídos externos e sons são ignorados. Todo o seu foco está na minha voz e na sua respiração. E agora você vai se visualizar, se imaginar saindo do seu corpo. E você vai voando para o seu retiro de luz, para o seu retiro de paz. Você vai se percebendo saindo de onde você está, vai subindo em direção ao sol, ao calor. Vai sentindo o vento batendo no rosto. E você vai voando muito rapidamente em direção à luz, ao sol. E você vai aos poucos chegando no seu retiro de luz, no seu retiro de paz. Vai sentindo. Vai vendo seu guia, sua guia, te recebendo. Vai sentindo uma alegria, uma calma, uma paz enorme, avistando aquele gramado, o cheiro da mata, a mata ao redor, uma casinha confortável. E seu guia sempre com esses olhos amorosos te recebendo. Você chama ele ou ela pelo nome. E ao chegar, vocês vão juntos, caminhando. E vocês se sentam numa cadeira nesse gramado enorme. E nessa cadeira você começa a avistar a sua tela da vida. Aquela tela gigante, 12 graus acima do horizonte. Nessa tela você pode reviver momentos, rememorar situações. E tudo que você reviver, você sentirá os mesmos sentimentos, as mesmas emoções do dia em que viveu. Nessa tela você pode projetar, desenhar, criar. Essa tela é seu cockpit da sua vida, onde você aciona sua mente, seus sentimentos, suas emoções, sua inspiração. E nessa tela você vai se visualizar agora. Você vai criar, imaginar você fazendo o que você mais gosta de fazer, que envolva ajudar outras pessoas. Algo que você saiba fazer, que você goste de fazer. Pode ser um trabalho, um tipo de trabalho, pode ser uma atividade que você já faz, dentro ou fora da empresa. Mas você vai se visualizar, se conectar nesse momento. E você vai se sentir fazendo essa atividade agora. Uma atividade que te dê prazer. Que ajude outras pessoas. Perceba o que é que você gosta nessa atividade, o que é que te faz sentir bem, com quem você gosta de fazer. Algo que seja útil a outras pessoas. Não é atividade de lazer, não é férias,
Se visualize fazendo, servindo outras pessoas. Perceba dessa atividade quais são os atos, as ações, o que você se sente ao fazer isso. É o olhar de gratidão das pessoas ao seu redor, que se impactam positivamente. É o agradecimento, é ver as pessoas estando melhor que elas estavam. Se conecte a esse sentimento. Sinta essa alegria, essa conexão, poder servir. E agora você vai ver desta atividade que você está fazendo, que você está se conectando para a sua atividade atual, o que você faz na empresa, qualquer que seja a sua função. Como que você pode extrair das pessoas com quem você se relaciona no trabalho, seu chefe, da sua equipe, dos seus colegas, dos seus pares, dos seus clientes? Como que você pode extrair dessas pessoas esses mesmos sentimentos, essas mesmas emoções, essa mesma sensação de gratidão? E se perceba aplicando isso no seu trabalho. Se perceba desenvolvendo o seu trabalho com esse amor, com essa entrega. E visualize seus pares, colegas, chefe, felizes, gratos pelo seu trabalho. Perceba o quanto o que você faz é fundamental para a harmonia do funcionamento das áreas, para que no final um cliente tenha sua casa refrigerada, uma mãe tenha um quarto do seu filho refrigerado, ou um escritório. Perceba como o seu trabalho contribui para a felicidade final, para a gratidão final dessas pessoas, para que um paciente em um hospital tenha mais conforto. Perceba como o que você faz se conecta a isso tudo. Perceba como, da mesma forma que o mar, que uma gota do oceano é o mar. Uma gota do oceano, ela é o mar, tanto quanto todas as demais gotas também o são. Todos nós somos uma gota nesse oceano da vida. E somos o próprio oceano, somos a própria vida. Sinta gratidão por poder ter sua parte, poder contribuir, ajudar. Perceba a conexão de todas as coisas. E agora visualize como você pode fazer o que você faz de maneira ainda melhor. Quais são as atitudes, as ações que você pode ter para melhorar o que você faz? Para entregar mais valor, para entregar mais felicidade, para entregar mais eficiência, mais inteligência dentro da sua área. Veja isso agora também como marido, como esposa, como filho, como pai. Comece a olhar em todas as áreas da sua vida, profissional, relacionamento, pessoal. Como está nas suas mãos ser melhor, crescer, evoluir a cada dia. Como está na sua mão sair desse modo automático, de simplesmente fazer porque acredita ser uma obrigação. Se perceba agradando seu marido, sua esposa de forma genuína, de forma intencional. Observe o olhar de gratidão, de paixão deles.
Se perceba agradando seu filho, seus pais, de maneira intencional e direta. Se perceba agradando seu chefe, sua equipe, seu colega, seu fornecedor, seu cliente. Perceba-se fazendo o melhor do seu trabalho em todas as áreas da sua vida. Uma completa entrega, uma completa intencionalidade. Sinta essa energia fluindo no seu corpo. Perceba o olhar de gratidão, de amor, de conexão das pessoas que te cercam. E agora, você vai se desafiar a hoje, até o final do dia, trazer intensidade, intencionalidade, entrega em todas as suas atividades. Cada atividade que você for realizar hoje, por menor que ela seja, por mais rápida que ela seja, você vai trazer todo o seu foco, toda a sua atenção para aquele momento. E vai executá-la da melhor forma possível, com maestria, em cada ato. Vai se manter presente, focado, durante todo o dia, até o final do dia, sem deixar que sua calma e sua paz sejam tomadas de você. Você vai se propor até o final do dia hoje, esses 2 desafios. Estar presente, conectado e não deixar sua paz ser tomada de você. Se perceba chegando até a hora de dormir, tendo cumprido esse objetivo. Sinta essa força, sinta essa alegria. E agora você vai despedir do seu guia, da sua guia. Vai dar um grande abraço, agradecer por esse apoio, toda a inspiração, por toda a força. E a gente vai começar a voltar para o nosso corpo. Você vai voando pelo ar, vai sentindo o calor, o vento batendo no rosto. Você vem voando, voando. Vem chegando, vem visualizando o seu corpo onde você o deixou. Você vê seu corpo e começa a entrar nele novamente. Vai sentindo seus braços, suas pernas, sua barriga, seu pescoço, sua cabeça. Vai sentindo todo o seu peso novamente. E entra no corpo com uma enorme gratidão, uma enorme felicidade, um desafio de um dia maravilhoso que você terá pela frente. Você começa a se movimentar lentamente. E muito devagar, no seu tempo, você vai ficando de pé. De olhos fechados ainda. E você coloca as mãos na cintura, em posição de poder, na posição dos super-heróis. Essa posição expande sua energia, te conecta. 2 minutos nessa posição aumenta a sua concentração de testosterona, dopamina. Te traz mais lucidez, mais presença. E agora a gente vai contar de 3 a 1. E ao contar 1 você estará de volta, mais conectado, mais presente, se sentindo muito melhor do que antes. 3, você vai voltando, voltando. 2,
vai ficando cada vez mais desperto, cada vez mais presente, cada vez mais conectado. 1, você está de volta, mais presente, mais conectado, se sentindo muito melhor do que antes. Quando quiser, pode abrir os olhos. E se sentar novamente. Bem-vindo de volta. Quem está se sentindo melhor agora, levanta o braço. Boa. Cadê o Carlão? Tá por aí? Não vi ele aí. Muito bom, gente. Vamos lá. Passar mais algumas fontes de conhecimento, de sabedoria, né? De fontes de conhecimento para a gente aplicar e transformar isso em sabedoria. Estão vendo minha tela? Ó, o Carlão ali. Então, gente, vamos lá, vamos falar um pouco sobre buscar conhecimento, né? A melhor forma da gente buscar conhecimento é a leitura. A leitura, ela te permite algo mágico. Imagina, eu posso resolver passar hoje meia tarde com os caras mais inteligentes que já viveram. Eu passo meia tarde com Sócrates. Eu posso resolver passar meia tarde com um dos maiores empresários da história, né? Com Rockefeller, com Bill Gates, com Elon Musk. Eu posso passar minha tarde com o maior sábio espiritual e mestre, né? Com Jesus, ou com Buda, ou com quem eu quiser. Simplesmente lendo o que eles deixaram. Então você pega o conhecimento que uma pessoa levou uma vida inteira, 70, 80 anos para adquirir, condensado em um livro, e você tem acesso a ler isso aí. Isso é algo fantástico, gente. Você tem acesso a todo o conhecimento do mundo que você pode ler, você pode escutar, você pode assistir, e melhor ainda, de forma gratuita. Antigamente um livro era caríssimo, antes da Revolução Industrial, da impressora gráfica, era mais caro que ouro de você ter um livro. Hoje a gente tem acesso a todos eles de graça no nosso celular. E a gente fica perdendo tempo em TikTok, em Instagram, fica vendo imagenzinha. Então é uma loucura, gente, o que a gente perde no nosso tempo. E olha que interessante, se você ler uma página por minuto, que é uma velocidade lenta de leitura, nada demais, você lê 10 minutos por dia, você vai ler 70 minutos por semana, que dá 70 páginas, né? Uma página, 10 minutos, 10 páginas por dia, por semana, 70 páginas. Em um mês você lê um livro, que é média de 300 páginas. Então você lê 12 livros por ano, você lê 10 minutos por dia. Convenhamos, é um absurdo alguém ler só 10 minutos por dia. Se você lê 1 hora por dia, você lê 420 páginas por semana. Ou seja, você lê mais de um livro por semana. E você lê aqui 6 livros por mês. Dá 72 livros por ano. É a quantidade de conhecimento que você pode com 1 horinha. Se vocês olharem no celular de vocês, peguem aí, eu não sei onde que fica o Android, mas no iPhone, se você olhar ele, você vai entrar em ajustes. Dentro de ajustes tem um lugar aqui que chama tempo de uso, ó. Tempo de uso. Nesse tempo de uso, ele te fala quanto tempo você gasta em mídia social, em cada uma das coisas. Vocês vão ver que muitas vezes você gasta 2, 3, 4 horas por dia procrastinando, fazendo nada em mídia social. Olha que louco que é isso aqui. Peraí. O que acontece? Você fala, será que eu passo 3 horas fazendo nada em mídia social? Aí você pode, a princípio, achar que não. Mas quem que acha que você, pela manhã, você fica 4 turnos de 15 minutos, de 10 minutos olhando mídia social?
Você vai ali, olha 10 minutinhos aqui, daí a pouco você olha um videozinho, daí a pouco você olha não sei o quê. A hora que você vê, gente, você gasta 1 hora pela manhã, procrastinando. Aí você pega mais 1 hora à tarde. Aí depois, antes de dormir, mais 1 hora. A hora que você vê, você gastou 3 horas do seu dia. E olha que interessante isso aqui. Eu fiz uma tabela, uma planilha, que eu coloquei o tempo que a gente gasta dormindo ao longo da vida, se alimentando, trabalhando, estudando. Estudando eu coloquei colégio e faculdade. Tempo no escritório, trabalhando 8 horas por dia, tempo livre. Uma pessoa que vive 80 anos, na média ela viveu isso aqui, ó, 35% da vida dela dormindo, dá 28 anos. 14% da vida dela, 11 anos, ela estava se alimentando, banho. 6 anos, para quem mora principalmente em capital, 6 anos, 8% no trânsito. 6 anos, o mesmo tempo que você gasta no trânsito, você gasta na escola e na faculdade ao longo da vida. Depois no escritório, 15 anos, 19% do trânsito, 19% da vida. Seu tempo livre, 14 anos, 18%. E olha aí, se você procrastinar 3 horinhas por dia, 1 hora de manhã, 1 tarde, 1 noite, você procrastinou 10 anos da sua vida. E esses 10 anos, eles saem desses lugares aqui, ó, porque né, você não vira 90 aqui. Então você subtrai. Então perceba, se você ficar 1 horinha por dia de manhã, 1 tarde, 1 noite, e eu coloquei isso aqui a partir dos 18 anos, você joga 13% da sua vida no lixo. É mais do que o dobro, é quase que o dobro do tempo que você gasta estudando. É quase que o mesmo tempo que você gasta trabalhando ao longo da sua vida. Você enrolando. Então perceba que se você colocar seu tempo, seu foco aqui, você tem quase que uma outra vida útil para viver. Tem essa frase do Sêneca, né? Não é que tenhamos pouco tempo, é que perdemos muito. A vida é longa e foi nos dada com generosidade para realizarmos as maiores coisas, se tão somente soubéssemos utilizá-la de maneira adequada. Então, quando a gente começa a pôr foco, pôr intenção no que a gente faz, em vez de pegar nosso tempo e sair jogando no lixo, gente, a gente tem um potencial gigantesco de aprender novas coisas, de ajudar novas pessoas, de nos relacionarmos com novas pessoas. Só que a gente tem que começar a trazer foco para o que importa para a nossa vida. Senão a gente vai ficar perdido para cima e para baixo. Aqui eu trouxe alguns livros que para mim foram muito transformadores, que eu sugiro vocês irem aos poucos lendo todos eles. Eu pus poucos aqui. Eu tenho um volume maior para passar para vocês depois, mas esses aqui são os principais. Grandes mestres do estoicismo. Isso aqui tá Sêneca, Epiteto, Marcos Aurélio. É uma caixinha, ó, essa caixinha aqui, que ela vem, os livros são todos fininhos, ó. Meditações do Marcos Aurélio, ó, livro fino. A Brevidade da Vida de Sêneca, também é um livro fino. Esses aqui eu li inteiros no 365 dias lá, episódio por episódio. Ó. A Arte de Viver, de Epiteto. Então são todos livros fininhos. O Poder do Agora, do Eckhart Tolle, é um livro maravilhoso que me ensinou, me trouxe bastante da questão do poder do momento presente, desse instante, que é tudo que nós temos é esse momento. Então o Poder do Agora, ele traz isso de forma muito interessante. Alma Indomável, né? Alma Indomável do Michael Singer, mostra como que a gente consegue controlar nossos pensamentos, entender que nós não somos nossos pensamentos, né? Nossos pensamentos são como nuvens e nós somos o céu. Isso te traz um poder muito grande a hora que você descobre isso. Você é o Placebo, do Joe Dispenza, a gente entende o tanto que a nossa mente controla o nosso corpo, como é que ela cria doenças e como é que ela te cura, o poder da sua mente. Isso está sendo provado cientificamente em várias pesquisas aqui. Uma Prova do Céu. Uma Prova do Céu é um livro de um neurocientista de Harvard, esse Dr. Eben Alexander. Ele teve um AVC. E ele teve esse AVC, a verdade não foi um AVC, foi uma meningite. E ele fica em coma 1 semana. E ele conta toda essa história, essa experiência dele em coma, né, na outra dimensão. Só que aí você está escutando um neurocirurgião, que era um cético. E ele vai contando e vai desmentindo todas as teorias que outros médicos podiam falar. Ah, você não estava vendo e visualizando isso não,
era o córtex ativando, era isso, era aquilo outro. Ele falava, não é por causa disso. Então ele conta toda a experiência pós-vida dele, é um negócio maravilhoso. Conversando com Deus, do Donald Walsh, é um livro onde ele supostamente está conversando com Deus, você pode acreditar ou não. No entanto, foca nas palavras, foca no conhecimento, que é maravilhoso. Você vê, ele explica a Bíblia de uma forma muito simples, muito mais fácil de entender. 10% mais feliz do Dan Harris. Ele era um jornalista que ele teve um burnout. E desse burnout online, um cara da NBC super famoso, ele começa a ir atrás de entender sobre o universo da meditação. Ele era cético também. Então ele traz de forma muito interessante, divertida, o quanto que a meditação transformou a vida dele. E ele, o 10% mais feliz, ele fala, todo mundo que voltava desse retiro falava, como é que foi? Foi maravilhoso, mudou minha vida. E eu já torci o nariz, achava muito que tinha sido lavagem mental. Aí, para mim não falar a mesma coisa, depois que eu mudei minha vida, falar, como é que foi? Falar, fiquei 10% mais feliz. E só que é 10% acumulativo, porque ele vai sempre ficando 10% mais feliz. E aqui, gente, a Bíblia. A Bíblia, independendo da sua crença, do que você acredita ou não, ela é um livro maravilhoso. Tem muito conhecimento lindo. E o que eu sugiro para vocês? Tem um appzinho aqui, ó, que chama Bíblia, esse aqui, ó, Bíblia Sagrada, que você baixa ele e o que acontece? Aí você baixa, tem uns planos gratuitos aqui, ó, Novo Testamento em 3 meses, Antigo Testamento em 3 meses. Aí você clica aqui no Novo Testamento em 3 meses, ele vai te dando 3 versículos por dia. Aí você clica nesse versículo aqui, a hora que você está no carro, e você dá um play ali em cima, ó, tem um sonzinho. A hora que você dá o play, ele te lê ela, a hora que você estiver no trânsito, ele te lê isso aqui em 4 minutos. Então, se você gastar 10 minutos por dia, mesmo que só por curiosidade, em 3 meses você vai ter lido o Novo Testamento inteiro. 10 minutos por dia no trânsito, a hora que você está indo de um lado para o outro, a hora que você está no banheiro, qualquer hora assim. 10 minutos por dia, você lê o Novo Testamento em 3 meses. Aí depois tem o Antigo Testamento também em 3 meses. O Antigo Testamento em 3 meses você precisa de mais de 10 minutos, uns 15 minutos. Então, basicamente, com 10 a 15 minutos por dia, você lê a Bíblia inteira a cada 6 meses. Você escuta ela inteira. Eu já escutei ela, sei lá, 6, 7 vezes. Eu estou sempre escutando. Porque é um livro vivo. Todo dia ela traz uma coisa nova daquele momento. Então, independente do que você acredita ou não acredita, ela é maravilhosa. E eu recomendo todos vocês lerem, nem que for para você falar, eu li ela uma vez, sei do que se trata. Começa pelo Novo Testamento, depois você vai para os outros que são mais complexos. O Novo Testamento, para quem não sabe, é a história da parte que Jesus esteve no planeta. O Antigo Testamento, os 5 primeiros livros Pentateuco, é toda a base judaica, Origem, Gênesis, Deuteronômios. E vocês vão ver que no Antigo Testamento tem muita coisa que é lei da época. O pessoal estava no deserto, 40 anos, tinha leis, Código Civil. Muito machista, muito isso, muito aquilo outro. Tem várias coisas que eu não gosto, não concordo, tanto faz. Você só ignora o que não faz sentido para você. Futuramente pode voltar a fazer. Mas você tem que entender que o Antigo Testamento é um livro de leis e antigo. E tem muita coisa bonita e tem coisa que você não vai entender. Eu também não entendi várias coisas, mas tá tudo bem. Não descarta nunca o todo por conta de algumas coisas. Nunca olha para uma pessoa e fala, não gostei dela porque ela tem uma pinta aqui. Tanto faz, olha as outras coisas que ela tem. E o conhecimento também é assim, não descarta o todo por causa de algo que você não gostou. Séries e filmes. Assistam essa série aqui, ó, Enigma do Universo, com Morgan Freeman, que é maravilhoso, mostra como nós somos energia, como é que essa energia está toda conectada desde o Big Bang até agora. Né? Matrix é uma visão muito interessante de como a gente talvez esteja em algum tipo de realidade virtual, né? Seja ela divina ou o que for. Então aqui tem várias indicações interessantes e de cada uma dessas lentes. E o que eu recomendo a vocês é isso, gente, a partir de agora, vocês terem esse hábito de tirar 1 horinha por dia para ler, para aprender, para crescer, para evoluir. E percebam que isso é cumulativo, isso é igual ao juro composto. Quanto mais você vai sabendo, mais vai aumentando seu repertório, maior é seu potencial para todas as outras coisas. Então,
Então é isso, quero abrir aqui o microfone para vocês compartilharem como é que foi a experiência, trazerem, perguntarem o que quiserem. Fiquem à vontade. Não, Pedro, não. Vai, Os então. caras. E aí? O Henrique vai compartilhar aí com a gente. Não, tô sendo assim, na verdade, tá no contexto como um todo, né, desse treinamento aí, tá sendo muito rico e muito produtivo, né, assim, acho que de verdade, assim, eu particularmente não tinha esse costume, né, de realizar algum tipo de meditação, parar para entender alguns pontos, né, fazer uma autoavaliação, uma autorreflexão, e num contexto geral está sendo bem produtivo, assim, e conseguindo em alguns momentos, né, sendo bem sincero, não em todos os momentos, mas em alguns momentos, tirar algum proveito e colocar isso em prática no dia a dia. Que bom, parabéns. É sobre isso, e a gente vai evoluindo, vai crescendo todo dia um pouquinho. Cada vez você consegue mais profundo. É isso, esse é o caminho mesmo. Obrigado. Quem mais? Da salona principal aí, ninguém? Todo mundo em silêncio, quietinho? Eric, Cleci, Pedro. Não se O acalme. meu falta só o hábito de leitura mesmo. Acho que meditação já comecei, fé já comecei, agora parar uma hora para ler. Acho que esse é o desafio mesmo. Ter o hábito de leitura. Eu hoje tenho escutado audiolivro mais do que eu tenho lido. A maior parte a hora que eu vou malhar, que eu vou fazer minhas atividades físicas, eu estou sempre escutando um livro. Então você pode baixar no Kindle e ele lê para você do Alexa. Você baixa o Alexa, que é um aplicativinho. A maior parte desses livros que eu falei aqui, todos eles você tem eles lidos inteiros no YouTube, no Spotify, gratuito. Então você pode escutar os livros. Você está no trânsito, no carro, vai escutando um livro. Você converte todo esse tempo jogado fora em tempo de produtividade aí. Léo, Oi, é interessante, achei muito legal, né, falar sobre o perdoar, né? Eu sou uma pessoa que às vezes eu fico brava muito fácil, né? Venho de uma família nordestina, né? Meu pai gesticulava com a mão, falava. Então eu sou muito intensa, eu sou na hora de falar, na hora. Só que eu também sou muito fácil de perdoar, né? E isso faz muito bem para a gente, né? Faz mais bem para a gente do que às vezes para a pessoa que recebe, né? Então, às vezes, quando você falou fazer uma carta para perdoar alguém, eu não tenho ninguém, né? O que eu fiz assim uma meditação sobre assim uma pessoa que eu pensei, né? Mas eu já tinha perdoado ela, mas foi interessante. Por exemplo, eu tenho o sequestrador da minha filha, né? Na verdade, ela foi sequestrada quando ela tinha 9 anos, né? Aqui eu moro aqui em Araçatuba, né? Não sou daqui, mas moro aqui já faz 33 anos, né? Então, assim, mas quando ela tinha 9 anos, hoje ela tá com 26 anos, ela foi sequestrada. E, caramba. e daí teve vários, na verdade, assim, teve reportagem na cidade, um dos sequestradores, foram dois, né? Um dos sequestradores, a população matou, e assim, a capacetada, porque sentiram a dor do que aquele sequestrador tinha feito com ela. E olha como que é legal, né? Assim, na época veio reportagem, veio várias coisas aqui falar comigo, veio na minha porta, tudo, e eu falei assim que eu perdoava o sequestrador. E isso virou, né? Eu falei assim, não, eu não sou, porque o repórter perguntou para mim, né, o que que eu sentia, qual que era o meu sentimento, né? Eu falei assim, não, eu perdoo ele, porque quem sou eu, né? Na verdade, Deus tem que perdoar ele, né? Mas eu libero o perdão para ele. Ele vai pagar pelo que ele fez, mas eu perdoava. E isso foi assim uma repercussão, na verdade, na cidade na época, né? Por quê? Porque as pessoas falaram, nossa, mas nós fizemos tanto por ela, nós fomos lá, quiseram agir com as próprias mãos, né? E ela tá perdoando, então as pessoas não entendiam na época aquilo, que eu tinha liberado aquele perdão, né? Mas isso fez bem para mim, né? A minha filha,
como eu sou cristã, então a gente leva sempre assim, sempre existe um propósito porque acontece, né? A minha filha hoje é casada, né? Hoje ela é professora, e assim, na época, mesmo antes dela ser professora, ela trabalhou numa casa aqui que chama João Arlindo, né? Que é de uma igreja também. E lá se recebe pessoas que passam por isso, abuso sexual dos pais dentro de casa, tudo com crianças realmente, né? E ela foi usada dentro daquela casa para, na verdade, transformar vidas ali. Então, você acha assim, ela passou por aquilo, mas eu poderia ter julgado Deus, podia falar, por que comigo, né? As pessoas falavam assim, né? No mesmo dia, eu estava dentro da igreja novamente, a pessoa falou, como que é essa força, né, que ela vem? Mas vem a força é divina, é de Deus realmente essa força, né? Assim, mas ela foi usada para poder abençoar a vida de outras pessoas, porque ela conseguia, a própria vida que ela tinha passado, ela conseguia falar para outras crianças, não, eu passei por isso, mas eu venci, eu estou bem, eu estou aqui. Então, na verdade, não é o fato de você passar, né? Porque se Deus faz, ele é Deus. Se ele não faz, ele é Deus da mesma forma, né? Então, eu acho assim, que tinha um propósito para isso. É isso que você está falando, é isso que você está trazendo. Tudo tem um propósito. Se é bom ou se é ruim, tem um propósito. Às vezes a gente não enxerga naquele momento, mas lá na frente a gente vai enxergar isso. Nossa, que lindo, Cleci. Obrigado pelo depoimento. Poxa, é sobre isso. Esse momento tão difícil que ela teve, que vocês tiveram como família, hoje é inspiração para tantas outras, né? Superar momentos difíceis iguais. Parabéns, viu? Obrigado por compartilhar. Quem mais? Pedro Lopes, João Batista, M. Zuarte. Quem quer compartilhar aí? Giliard, Priscila, Luiz, Eric Viana, Rodolfo. Alguém? Carlão. O outro João. Vamos compartilhar. Alguém aí quer falar? Tá no mute vocês aí. O microfone dele está fechado lá. Tá ouvindo? Agora sim. É o Rogério aqui. Bom dia. Eu acho que um grande exercício aí, a colega compartilhou a questão de perdoar, e às vezes a gente não encontra alguém específico, mas é importante a gente refletir que a gente não consegue oferecer para o outro aquilo que a gente não oferece para você. Então, no mundo hoje que a gente vê, a gente carrega muita culpa, muita cobrança, né, em si mesmo. Então, é legal a gente fazer essa reflexão. É por onde eu comecei essa carta, né, nessa proposta, de perdoar a si mesmo, de perdoar os erros, aquilo que você vem se culpando há muito tempo, se libertar disso, para que a gente possa proporcionar. Porque a gente é espelho, né? A gente está num exercício aqui profundo de conseguir reconhecer esses valores, reconhecer as nossas fraquezas, porque o time se espelha muito na liderança. Eu tive esse feedback de uma maneira dura, numa outra experiência, na qual eu estava exigindo muito, trabalhando muito fora da curva, e a galera se reuniu e falou, cara, você está sempre com essa cara aí de descontente, nós não estamos aguentando o seu ritmo, né? E veio de forma muito dura, trabalhando, exigindo muito, e eu realmente caiu a ficha, né, como a gente fala aí, de que eu não estava nem conseguindo enxergar isso, né, que o time estava sendo muito exigido, porque eu não conseguia reconhecer em mim. Então, às vezes, a gente se impõe algumas cobranças e a gente, sem querer, sem consciência, passa essas cobranças para o time, né? Então, se perdoar, se observar, se dar a essa chance também de ser vulnerável, de olhar para si, né? Senão a gente não vai conseguir externar para os nossos liderados, né? É uma reflexão que a gente precisa levar a sério. Muito bom, parabéns. É isso aí, gente. O auto-perdão é um dos perdões mais fundamentais que tem, a gente se perdoar, porque nós nos julgamos muito. Nós somos imperfeitos. Parabéns aí. Quem que falou? Rogério. Boa. Muito bom, gente. Quero agradecer a todos. Chegamos aqui no nosso tempo, todo mundo tem que trabalhar. Lembre-se que vocês fizeram um compromisso de não se irritarem com ninguém até meia-noite.
Aí eu quero que todo mundo chegue no nosso grupo ali meia-noite e fale, ó, consegui. Aí depois que a gente bater essa meta, eu vou dar a próxima prática. Mas eu dou a próxima prática amanhã. Hoje vocês me confirmem quem conseguiu. Fechou? Tá cancelada a Canióis hoje, hein? Fiquem com Deus, gente. Bom dia a todos.